Moreno, o mestre. Revolução no teatro. Espontaneidade ou improviso? O incidente deve ter ocorrido 3 anos antes do início do primeiro grande conflito, mas Moreno só o menciona no capítulo de sua autobiografia dedicado à Viena do pós-guerra. Certa noite, em 1911, entramos num teatro em Viena quando estava começando uma peça. Encaminhamos-nos para a primeira fileira e nos sentamos. O resto da plateia estava já num fascínio hipnótico com a peça. Assim falou Zarastutra. Nossa intenção era a de acordar os atores e os espectadores de seu sono histriônico. Acusamos o ator que fazia o papel de Zarastutra de não interpretar bem. Queríamos chamar a atenção para o conflito entre Zarastutra, o espectador, e Zarastutra, o ator. Meu companheiro posou como verdadeiro Zarastutra, sentando-se na plateia, horrorizado com a violência feita pelo ator e pelo dramaturgo ao seu personagem. O verdadeiro Zarastutra ordenou ao ator que representasse a si mesmo e não a Zarastutra. Depois que meu amigo enfrentou o ator e o autor, subi ao palco e apresentei minha filosofia radical. Exigi que derrubassem a instituição vigente do teatro, a fim de criar um teatro novo, que não seria apenas o espelho do sofrimento de coisas estrangeiras, mas atuaria nossa própria dor. O próprio Moreno reconhece que foi uma situação escandalosa. Os atores ficaram ofendidos, o público zangado. A ficção deu caminho à realidade, comenta. Fomos expulsos do teatro pela polícia e levados à prisão, onde passamos a noite. Na manhã seguinte, ficamos diante do juiz. Felizmente, fomos dispensados depois de sermos submetidos a uma repreensão e de termos prometido nos abaster de fazer isso de novo. Éramos uma dupla dura de roer, e o protesto público foi sério. Essa história foi a base de um texto que Moreno publicou em 1919, já como editor do jornal Daimon, A Divindade como Comediante, escrito como obra para o teatro e apresentado como papéis: o diretor de teatro, os atores, o intérprete de Zarastutra, o poeta, o espectador Johann, eu, o bufão da esquerda, o bufão da direita, o mais velho dos espectadores, o mais jovem dos espectadores, todos os espectadores. Para Marino, esse material é interessante tanto em sua apresentação como em seu conteúdo e expõe em parte o pensamento básico de Moreno. De um lado, opina, o jovem autor deseja fazer desaparecer os papéis artificiais que as pessoas representam. De outro, o Moreno Levide, então, urge-os a abandonar as máscaras e apresentar seus próprios eus. Em certo momento, o próprio eu declara: até agora o teatro simulou para nós as dores nas costas alheias, mas esta noite simulará o próprio sofrimento. Até agora cometeu sacrilégios, superpovoado de falsos ídolos, mas esta noite representará a si mesmo como obra. Até agora o poeta revelou o ator e o ator o espectador, mas esta noite todos se tornaram um único povo. Apenas nesta noite estupenda, revolta, exemplo, magia, estouro de gargalhada suprema, que nosso Deus da aliança e da casa seja o comediante. Mais adiante, o eu continua. Antes da instauração do teatro essencial, todos os seus elementos atuais devem ter sido destruídos, peça por peça, sem deixar restos, até o fundamento original. Condenação de todo o aparato cênico, restauração do caos. Se ao fim do diálogo já restam apenas seres destruídos, ou seja, se já não resta nenhum ator, nem poeta, nem espectador, então pode surgir novamente do estado primitivo, o nascimento do teatro. Pode-se desenvolver a aparência perfeita. Recordando o incidente em outro fragmento inédito de sua autobiografia, Moreno comenta que depois de 1911, seu trabalho com o teatro se limitou ao teatro com as crianças e que a guerra pôs fim a essa atividade. Afirma, além disso, que até 1921 não esteve diretamente envolvido em atividades teatrais, mas que a experiência no teatro em 1911 estava com frequência em minha mente. O que vem em seguida marca o início oficial da história psicodramática.
segundo conta o próprio Moreno na primeira parte de seu livro Psicodrama, dedicado ao berço do método. O locus nascendi da primeira sessão psicodramática oficial foi a Komedienhaus, um teatro dramático em Viena. Eu não tinha equipe de atores nem peça. Apresentei-me sozinho naquela noite, sem nenhuma preparação, diante de um público de mais de 1000 pessoas. Quando a cortina se ergueu, o palco estava vazio, exceto por uma poltrona de veludo vermelho, de bordas douradas e espaldar alto, como o trono de um rei. No assento da poltrona havia uma coroa dourada. O público se compunha, além de uma maioria de curiosos e agitadores, de representantes de estados europeus e estrangeiros, de organizações religiosas, políticas e culturais. Moreno confessa: quando lembro o fato, me assombro com minha própria audácia, explicando que se tratou de uma tentativa de tratar e curar o público de uma doença, uma síndrome cultural patológica, que os participantes compartilhavam. Sua visão sobre o problema era de que a Viena do pós-guerra fervia em rebelião e que o país não tinha governo-estado, nem imperador, nem rei nem líder. Além disso, como a Alemanha, Rússia, Estados Unidos e, na verdade, todo o mundo habitado, também a Áustria estava inquieta, em busca de uma nova alma. Tanto Beller quanto Yates corroboram o que afirma Moreno sobre a situação do país e de sua capital no período. Segundo Beller, apesar dos esforços das novas autoridades austríacas para reestabelecer a normalidade, até mesmo a restauração básica de uma moeda sólida exigia recursos que faltavam. Com isso, a política austríaca no início dos anos 1920 era dominada pela luta para controlar a inflação e restaurar a credibilidade do Estado. Beller informa que só em outubro de 1922 é que os aliados firmaram o acordo de um grande empréstimo para financiar a reforma monetária, com a condição de que a Áustria permanecesse independente e não se aliasse à Alemanha. O professor Yates, por sua vez, comenta: o que é menos conhecido fora da Áustria é que as próprias fronteiras da República não se resolveram definitivamente até 1922. Beller complementa dizendo que a pressão no sentido da anexão continuava forte, com plebiscitos não oficiais no Tirol e em Salzburg, ambos emitindo votos quase unânimes em favor da união com a Alemanha na primavera de 1921. É precisamente nesse momento que Moreno fazia seu primeiro psicodrama público em sua tese de mestrado sobre Jacob Levy Moreno, de Viana Zeit. A psicóloga austríaca Anna Theresia Briburg afirma que foi o jornalista austríaco Karl Kraus que inspirou Moreno a uma representação com o seu epílogo A Última Noite. Segundo ela, Moreno, no entanto, rechaçou a intenção de mostrar o ambiente apocalíptico. Briburg comenta também que, efetivamente, houve um anúncio no Volkszeitung, de 1º de abril de 1921, informando que o teatro bufonesco do Senhor do Mundo de Jacob Levy será representado pela primeira vez hoje, sexta-feira, às 10 horas, no Teatro de Comédia. O próprio Moreno conta: falando psicodramaticamente, eu tinha um elenco e tinha uma obra. O público era meu elenco. As pessoas do público eram como meus dramaturgos inconscientes. Em relação à obra, era a trama na qual eles se viam acossados pelos acontecimentos históricos e na qual cada um desempenhava um papel real, referindo-se ao evento 25 anos depois em Psicodrama. Moreno explica que seu objetivo era, como diríamos hoje, obter o sociodrama em status nascendi e analisar o produto. O que fica claro no evento de abril de 1921 é a prioridade histórica que o criador do método atribui aos problemas sociais, já que sua primeira sessão oficial foi, na verdade, um sociopsicodrama, ou, como ele mesmo sintetiza, um sociodrama. A propósito, seu comentário sobre a sequência dessa cena é bastante elucidativo. O tema natural da trama era a busca de uma nova ordem das coisas, submeter à prova todos que no público aspirassem à liderança e talvez encontrar um salvador, cada um segundo de seu papel. Políticos, ministros, escritores, soldados, médicos e advogados, todos foram convidados por mim a subir ao palco, sentar-se no trono e atuar como rei.
sem preparação e diante de um público desprevenido. O público era o júri, mas certamente foi uma prova muito difícil. Ninguém foi aprovado. Quando o espetáculo chegou ao fim, ninguém foi considerado digno de ser rei, e o mundo permaneceu sem líder. A imprensa vienense, na manhã seguinte, se mostrou muito preocupada com o incidente. O que Moreno não comenta em Psicodrama, mas em sua autobiografia, é que a crítica mais favorável a nós foi a do Jornal Matutino Vienense, de 2 de abril de 1921. O dramaturgo se apresenta ao público como um bufão que está em busca do rei do mundo, daquele rei que não pode ser escolhido, mas deve ser reconhecido porque existe como ideia e tem seu verdadeiro habitat no coração da humanidade. A apresentação foi recebida pelo público com aplausos irônicos que, às vezes, atrapalhavam a produção. Mas havia também algumas pessoas que pertenciam aos seguidores de Werfel, colega de Moreno, e que fortemente defenderam o misterioso poeta. O papel de bufão não deve ter sido escolhido por Moreno ao acaso. Quanto a isso, no início de sua narrativa sobre o evento em Psicodrama, ele mesmo menciona a referência de O Romance do Rei, e mais especificamente ao capítulo O Teatro Bufo do Bufão do Rei, publicado anonimamente em 1923. O original alemão de seu romance nunca chegou a ser exatamente traduzido, mas a leitura de partes do simples capítulo traz novos elementos pertinentes sobre as ideias de seu criador. Conotando as amplitudes de público aspiradas pelo autor, seu texto fala, por exemplo, de um cartaz vermelho, preto, verde, amarelo, cinza, azul, jogado como pão ainda quente em todas as esquinas de Moscou. Assim como de uma América com milhões de guardanapos e das ruas de Berlim sem buracos. E o que se lê no cartaz revela pontos que já estiveram presentes, em parte, no evento de 1921. Teatro de comédia. O Teatro Bufo do Bufão do Rei. A noite de 1º de abril, em minhas botas de rei, com minha barba de rei e sob meu chapéu de rei, chegarei ao teatro de comédia com minha companhia mundialmente famosa, ao público teatral em seu conjunto. 1. Ato do Rei. Pausa do Rei, durante a qual o rei é procurado energicamente no teatro. 2. Ato da Rainha. Pausa da Rainha, durante a qual a rainha é procurada energicamente no teatro. 3. A maldição do bufão do rei. Final. Até que eu tenha encontrado o rei ou a rainha no teatro. A conhecida Enciclopédia Britânica, por sua vez, informa que bufão é um ator cômico cuja loucura ou imbecilidade, real ou fingida, faz dele uma fonte de diversão e lhe deu licença para abusar e ridicularizar, inclusive, do mais exaltado de seus mecenas. Sobre isso, como costumava fazer com seus textos, Moreno retoma parte das ideias desenvolvidas no original alemão de O Romance do Rei, para produzir, já em inglês, outra obra literária que continua entre os materiais inéditos arquivados na biblioteca de Harvard. Trata-se de The King of the Hippies or The Cosmic Man, onde aparece também um capítulo sobre o teatro terapêutico do bufão do rei. Nele, o autor introduz o texto na primeira pessoa. Estou desesperado, pronto para fazer uma viagem à irrealidade do teatro. Abro um teatro de psicodrama. No meio do palco, coloco o meu trono dourado de rei. Em seguida, Moreno descreve em termos um tanto distintos a situação inicial de abril de 1921. Não tenho elenco de atores nem peça. Estou parado sozinho, completamente desprevenido, alterando também o cálculo de público significativamente para mais de 2.000 pessoas. Além disso, acrescenta o autor, o diretor de teatro se encontra no meio da sala com seus sapatos vermelhos. Ele luta contra o ruído de outro mundo que se aproxima para ser colocado em cena, contra os ditos e as contradições que estão girando em volta do público, gotejando em direção a ele desde as cavidades do cérebro de muitos dos espectadores, cheios de temor em relação a seu cortejo fúnebre do mundo cansado começará logo. Sua direção é tão cheia de contradições que ninguém toma seu assento. Todos permanecem de pé, movendo simultaneamente seus pés
e seus lábios com ruído, o olhar fixo na mesma parte do trono para que não se perca nem um ápice de sua última desaparição. Mais adiante, Moreno inclui outros pontos fundamentais para a compreensão de seu método. Aqui, nesta noite, nesse momento, o mundo se colocará à prova e perecerá se assim o merecer. Mas a ilusão do teatro tem sua lei. Ela se encanta com o momento, a devoção sem fé e a beleza sem dor. A imaginação o chamou a prestar contas. Agora, de imediato, a ilusão do teatro começará. Mas, para ser sincero, eu mesmo não sei exatamente o que vai começar. Depende do Senhor. Do Senhor espero tanto ou tão pouco quanto o que o Senhor espera de mim. De um lado, trata-se de se concentrar no momento, no aqui e agora. De outro, o diretor não impõe conteúdo nem rumo, mas depende do que o outro propõe. Em sua crítica ao velho teatro, o autor aponta suas principais características, ou seja, tanto a escravidão do tempo, como a escravidão do espaço e a escravidão da unidade, como a consequente excisão do espírito vivente em 3 papéis fixos: poeta, ator, público, seu espaço de trabalho designado no cérebro, no palco e na plateia. Além disso, afirmando sua posição contrária a isso, declara: eu, no entanto, não desejo o teatro de boa memória, da amenidade circular, do autoesquecimento. A ideia do teatro puro exige tempo único, espaço único, unidade única, o Criador. Em vez da antiga divisão em 3, existe a nossa unidade. Já não há mais poetas, atores e espectadores. Cada um é poeta, ator e espectador. E, como conclusão de sua experiência no Comedian House, naquele 1º de abril, curiosamente, o Dia dos Bobos. Também na Áustria, Moreno comenta em sua autobiografia que perdeu muitos amigos com isso, mas que registrou calmamente: ninguém é profeta em sua terra. E continuou a realizar sessões públicas nos países europeus e, posteriormente, nos Estados Unidos. Do ponto de vista cronológico, a experiência de Moreno como médico nas proximidades de Viena precede suas experiências teatrais no pós-guerra. No entanto, em sua autobiografia, ele prefere deixar para o capítulo seguinte o tempo que passou em Woslau, um dos períodos mais importantes da minha vida. E, portanto, trata-se aqui também de aplicar seu método e seguir o protagonista. Ele comenta que, ao mesmo tempo que meus livros eram publicados, eu estava envolvido com a criação do Steigentheater, o Teatro da Espontaneidade em Viena, informando que o grupo costumava se encontrar no Café Museum. Em seu Viena, Fim del Império, o historiador Valverde afirma que o tremendo aumento da população, mesmo para a classe média, gravitava nos espaços físicos da vida intelectual, dando uma função especial aos cafés, especialmente para escritores, mas também para a vida do espírito em geral. A autora de Hitler's Vienna, por sua vez, afirma que os cafés de Viena também cumpririam uma importante função social. Hamann comenta que, ao custo de um café pequeno com creme ou de uma xícara de café com leite e, em seguida, quantos copos de água gratuitos fossem necessários, alguém poderia ficar sentado ali por horas, encontrando amigos, jogando xadrez ou lendo o jornal. Além disso, durante os gelados invernos vienenses, dezenas de milhares de pessoas que só podiam ficar nos apartamentos superlotados durante a noite procuravam um lugar para ir durante o dia, e os cafés estavam entre os locais preferidos. Moreno relata que, enquanto eu ainda estava em Mittendorf, passei muito tempo livre em Viena, no Café Museum e no Café Hornhof, e que havia uma mesa reservada para nosso círculo no Café Museum, referindo-se tanto ao grupo de amigos que trabalhavam no jornal Deiman, do qual Moreno foi editor, quanto ao grupo do Steigentheater. E como ele próprio diz em sua autobiografia, depois de mais de 1 ano de procura, encontramos um lugar para o nosso teatro em Meisdres, número 2. Era no topo de um edifício comercial não muito longe da Ópera de Viena. Ele informa, acrescentando
que não poderíamos ter um lugar mais conveniente ou central para o teatro. Em outro fragmento inédito, Moreno traz mais elementos sobre sua iniciativa teatral. Quando instalamos o teatro pela primeira vez, decidimos que as demonstrações ou apresentações seriam gratuitas para o público. Além disso, nenhum dos atores ganhava dinheiro por seus serviços. Muitos participantes do Starrentheater pagavam parcelas como estudantes, o que ajudou a custear algumas despesas. Tivemos mecenas que nos deram dinheiro. Era nossa tarefa central realizar uma revolução no teatro, mudar todo o caráter do evento teatral. Queríamos eliminar o dramaturgo e a obra escrita. A chave do Starrentheater era a participação do público, para que os atores e os espectadores se tornassem um. E os atores e espectadores deveriam ser os únicos criadores envolvidos. Tudo deveria ser improvisado. O trabalho, o tema, o ato, o conflito e a resolução do conflito. Starrentheater não precisava de muitos atores, ou seja, atores profissionais, porque nosso objetivo era a máxima participação do público. Os atores profissionais assumiam o papel de egos auxiliares. Embora o Starrentheater ainda não fosse psicodrama, uso aqui a nomenclatura do psicodrama para mostrar o funcionamento aproximado do Starrentheater. Sem mencionar datas, Moreno também reproduz em sua autobiografia um artigo publicado por Robert Miller, um jovem jornalista tcheco, no Prague Press, um jornal alemão que circulou entre março de 1921 e 1939. Além de informar que o Dr. Moreno, o conhecido escritor e psiquiatra, fundou um teatro da improvisação para os intelectuais de Viena. Miller também comenta que ele publicou um livro com o qual a imprensa já se ocupou o bastante, e que deve-se dizer que o teatro da improvisação realmente é bem o oposto da alta tensão intelectual aparente no livro. Entrando em mais detalhes, o jornalista descreve: o teatro se enche de espectadores colocados em cadeiras dispostas sem ordem aparente. O palco é separado do público por uma cortina e é uma sala que contém apenas as propriedades mais essenciais: cadeiras, mesas e armários. Sugestões que surgem da plateia ou do diretor de teatro em termos de encenação são frequentemente realizadas. Os atores são divididos em dois grupos: os profissionais do teatro antigo, reconhecidos por sua atitude e voz, bem como sua rotina, e os verdadeiros improvisadores. Esses atores, por sugestão do Dr. Moreno, produzem os chamados estados improvisados. Um estado improvisado é uma ação que se desenvolve logicamente a partir de um conjunto emocional dominante: ciúme, ganância, megalomania. Uma conferência de 1 minuto é realizada entre o diretor e os atores do início de cada peça. Cabe ao chamado líder dos atores que estejam realmente no palco encontrar o momento certo para a solução final da peça antes que a cortina caia. Em outra parte não publicada de sua autobiografia, Moreno também comenta que o teatro da improvisação era muito mais do que uma aventura dramática. Acho que fomos os primeiros a experimentar os happenings multimídia. Tínhamos uma orquestra improvisada que tocava em todas as apresentações. A música era tão espontânea quanto as peças. Era seu trabalho ajudar a criar a atmosfera para as performances e aquecer os atores e os espectadores. Também tínhamos um artista que fazia desenhos quando as dramatizações eram realizadas. Os desenhos eram feitos em carvão sobre uma superfície laqueada especialmente preparada para que pudessem ser apagados mais tarde. Também houve um bom número de experiências com efeitos de luz. O técnico de iluminação tinha de agir tão espontaneamente quanto os músicos e os atores, a fim de responder e realçar tudo o que estava acontecendo no teatro. Os efeitos de iluminação ainda são, sempre que possível, parte importante do psicodrama, pois são muito eficazes na evocação de estados de espírito e na cristalização de sentimentos. 24 anos depois de ter publicado seu livro Das Starrentheater anonimamente, Moreno lança em 1947 The Theatre of Spontaneity, com seu próprio nome em Beacon, anunciando no frontispício que a obra havia sido traduzida do alemão pelo autor. Ao comparar as duas publicações, no entanto, é possível detectar uma série de diferenças
que ajudam a entender melhor a evolução de suas ideias e conceitos, permitindo uma percepção mais clara tanto da origem como do desenvolvimento de seu método psicodramático. Começando pelo título, no original inglês, Moreno escolhe o termo espontaneidade, enquanto no alemão, Stilriff se refere mais à improvisação, conceitos próximos mas diferentes. Como veremos, ele não fará a teorização explícita sobre dois de seus conceitos básicos, criatividade e espontaneidade, sistematicamente, por escrito, a não ser no artigo Spontaneity Theory of Child Development, publicado inicialmente em 1944 na revista Sociometry, em coautoria com Florence Bridge Moreno, sua então esposa. Como ele explica no prefácio da primeira edição de The Theory of Spontaneity, devido às muitas fases novas, difíceis mesmo no original, algumas partes tiveram de ser reescritas. De fato, as várias mudanças traduzem, sobretudo, a evolução de suas práticas e reflexões ao longo de mais de 2 décadas. O próprio prefácio reconhece que Das Terfiata marca na obra de Moreno o início de um novo período, isto é, a transição de seus escritos religiosos para os científicos. O mais apropriado seria falar de uma transição para textos predominantemente científicos, uma vez que a dimensão religiosa continuou ao longo de sua vida em várias de suas publicações. No original alemão Das Terfiata, por exemplo, a ideia de teometria já aparece na primeira frase do texto, na qual seu autor afirma, sem definir o conceito, que, por meio de uma geometria dos lugares se determina o lugar das figuras geométricas, e que, por meio de uma teometria, se determina o verdadeiro lugar das ideias e dos objetos. No texto em inglês, Moreno não abandona o termo, mas faz preceder a sentença inicial de 4 parágrafos reescritos e ampliados. Além disso, os tipos de teatro que o autor anônimo apresentava como soluções teométricas são retomados por Moreno de uma maneira diferente. Antes, o texto indicava que a tarefa de encontrar o lugar do teatro tem várias soluções. 3 serão indicadas: o teatro do conflito, o teatro da improvisação, o teatro da bênção. Já no texto em inglês, o autor afirma que a tarefa de construir o local original do teatro é apresentada em 4 soluções: o teatro do conflito, o teatro da espontaneidade, o teatro terapêutico e o teatro do criador. Para além das mudanças de títulos nos diferentes tipos de teatro, o que parece ser mais significativo é o que acontece no anteriormente chamado teatro da bênção, que também trazia em seu âmago o teatro do criador. Na nova edição, Moreno mantém praticamente as mesmas ideias do teatro da bênção, sob o título de teatro terapêutico, mas abre um quarto exclusivamente para o teatro do criador, o que demonstra a importância que ele continuou a dar à teometria e à inspiração religiosa de seu processo criativo. O que é diferente entre o teatro do criador das 2 versões é que, enquanto em 1923 o personagem principal no início é o anjo mais belo que cai no chão sem vida, soltando-se dos braços de seus amigos, a de 1947 já traz no primeiro ato, por exemplo, uma mudança de protagonista. Jesus de Nazaré foi crucificado. Seus amigos estão esperando sua ressurreição. Nas 2 versões, no entanto, o tema central permanece o mesmo, a criação do universo. Quanto ao primeiro tipo, o teatro do conflito, anteriormente definido como um teatro a partir de 2 teatros, isto é, o teatro que tenta construir o passado na arte e aquele que busca construir o momento na arte, passa por uma ligeira mudança na redação, resultante do choque entre o teatro no palco e o teatro público. Para Moreno, o teatro no palco é um teatro do passado. O teatro da plateia é o teatro da espontaneidade. O segundo tipo, que vai de teatro de improvisação a teatro da espontaneidade, é o mais longo nos 2 textos e mais modificado, embora a estrutura permaneça a mesma. Em ambos, o autor começa descrevendo o cenário proposto, uma vez que, com a dissolução da oposição entre intérpretes e espectadores, todo o espaço interior se torna campo teatral. Na versão de 1923, cada setor do solo reage improvisando. No meio, o trono de um rei,
flutua o palco daquele que tem potência de atuação, não escondido atrás, mas livre na direção de todos os horizontes, não nas profundezas, mas acima, não oculto nos bastidores, mas indefeso, localizado acima do nada. A partir do palco intermediário do iniciador, os degraus ascendentes e descendentes que seguem em todas as direções levam aos palcos laterais, que, construídos sob a forma de terraço de dentro para fora, cada vez mais altos, recebem os colegas de elenco. Toda a comunidade está presente. Os elementos indicados acima pelo autor anônimo para a construção do palco serão a base de um desenho mais simplificado que Moreno apresentaria na Feira Internacional de Novas Técnicas Teatrais, em Viena, em 1924. Na qual ele acusa o diretor Friedrich Kaisler de plágio. Na edição de 1947, o trono de um rei desaparece do texto e o desenho original com as 13 rosetas é substituído na primeira página do livro pelo design apresentado na Exposição Internacional, já batizada por Moreno como o modelo vienense. A seguir, um capítulo que passa a ser dramaturgia experimental e não mais a cena experimental, o chamado experimento, que na primeira edição é definido como, ao lado da autoanálise, o único instrumento de pesquisa em improvisação, volta como o teste de espontaneidade. Por outro lado, dois papéis mencionados para a realização da cena experimental. O diretor de redação, que recebe e administra as ideias, ordena as variações conhecidas delas na matéria e dá ouvidos a novas composições. E 2. O diretor experimental, que reúne as indicações experimentais e cuja tarefa é de caráter científico. Não aparecem mais na edição de 1947, na qual Moreno simplifica o processo. Em vez do título original, Direção Experimental, Moreno introduz Direção de Produção, com um novo parágrafo no qual afirma: existem 3 formas de drama para as quais se presta um experimento baseado na filosofia do momento: o teatro da espontaneidade, como arte dramática do momento, o jornal dramatizado ou vivo e o teatro terapêutico ou teatro da catarse. A essa frase, Moreno acrescenta uma nota comentando que essas formas foram criadas e praticadas durante os 3 anos de existência do Sterntheater de Viena. O curioso é que na edição de 1923, o jornal dramatizado ou vivo não é mencionado em nenhum momento. No entanto, uma descrição resumida dessa modalidade aparece nos arquivos de Harvard. Trata-se de um texto inédito, escrito em alemão, o Jornal Vivente. Nesse mesmo arquivo aparece Sterntheater, outro texto inédito do mesmo período, em alemão, no qual o próprio Moreno tenta dividir a experiência em fases distintas. Primeira fase, obras em jardins e em locais públicos. Segunda fase, teatro do conflito, o crepúsculo do mundo no teatro. Terceira fase, a interpretação improvisada, dialetos, histórias maravilhosas, piadas, jogos com o público. Quarta fase, a revista atual, breve produção de tópicos que dizem respeito à opinião pública. Quinta fase, o jornal dramatizado. Segundo a referência feita no texto, uma reportagem sobre o jornal dramatizado teria sido publicada separadamente como suplemento 1, preparada para o Festival de Teatro da cidade de Viena em setembro de 1924. Além disso, nesse curto artigo, Moreno descreve brevemente a modalidade. É a síntese de teatro e jornal que o torna essencialmente diferente do costume russo medieval de um jornal oral e falado. Consiste em uma sucessão de discursos e conferências de artigos com conteúdo atual. O jornal dramatizado não é, então, uma recitação, mas a interpretação da própria vida. Os acontecimentos são dramatizados. Todos os dias uma reportagem dramatizada em vez de uma reportagem jornalística. Outro conceito que aparece inicialmente no Das Sterntheater como comunicação medial ou compreensão medial será mais tarde um dos mais importantes para a compreensão da teoria de Moreno, chamada de Tele, na primeira edição de Who Shall Survive, em 1934. No texto anônimo de 1923, o autor argumenta que, enquanto no teatro antigo, isto é, na cena histórica, são suficientes 5 sentidos, no teatro da improvisação,
um sexto sentido se desenvolve, sensibilidade oculta, e explica: progressivamente, uma companhia bem treinada pode poder prescindir de grande parte da mídia. Existem intérpretes conectados entre si por meio de uma correspondência secreta. Eles têm uma espécie de percepção refinada dos processos internos mútuos. Basta um gesto e muitas vezes nem precisam se ver. São reciprocamente clarividentes, têm uma alma de comunicação. Quanto mais educado esse sentido, em circunstâncias iguais, maior a capacidade de improvisação. De fato, na primeira edição de The Theater of Spontaneity, Moreno comenta que, nos escritos recentes sobre psicodrama, o nome da tele foi vulgarizado para se referir a esse fenômeno, o fator que opera e determina a ação interpessoal, acrescentando que uma telepsicologia abrange o fator tele imediato e remoto, sensorial e extrasensorial. Por outro lado, na nova edição de 1973, sempre na seção dedicada ao teatro da espontaneidade e após retomar a ideia formulada anteriormente de que o experimento ou tese não pressupõe toda a bagagem teórica e prática do teatro como é conhecido hoje, mas começa como se o teatro legítimo nunca tivesse existido. Moreno acrescenta outra fase nova, que resume claramente sua expectativa em relação ao reconhecimento de sua experiência. Por seus métodos de ação, o futuro historiador da psicologia pode ter de considerar o laboratório Sternf dos anos 1921 a 1924 o evento mais importante após o Fechner e Wundt no que diz respeito ao exame do comportamento. No fim de The Theater of Spontaneity, Moreno apresenta a nota 1, alguns dados sobre a relação entre psicodrama e teatro, que vale a pena ser reproduzida, pelo menos em sua parte inicial. O teatro psicodramático se origina no teatro da espontaneidade, que em sua gênese não tinha nada a ver com terapia. Foi o início de uma nova arte de teatro e drama, uma arte do momento, como era chamada. Passou por 2 períodos. O primeiro foi um teatro infantil espontâneo em 1911, que ocorreu em grande parte nos parques de Viena e também em uma casa na rua Kaiser Joseph. Elisabeth Bergman, que tinha 10 ou 11 anos na época, era uma das estrelas. O segundo período, de 1922 a 1925, está associado ao Sterntheater na Meiserer Gasse, ao lado da ópera, um teatro espontâneo para adultos. Inicialmente funcionou como um teatro de drama espontâneo, mas sempre teve que ver com higiene mental e o valor educacional do aprendizado da espontaneidade, e gradualmente se tornou um teatro terapêutico. A esse respeito, Theresia Breberg oferece outro dado que ilustra bem a relação entre a experiência de Moreno e o mundo das artes. Ela afirma que o jovem médico alugou um espaço na Maison de Graisse 2, Distrito 1, usado pela Associação de Artistas Plásticas da Áustria, acrescentando que ali cabiam entre 50 e 75 pessoas. Sobre a transição progressiva do teatro da improvisação e seu componente estético experimental para o teatro terapêutico, será preciso aguardar o caso de Barbara e George, além dos avanços de Moreno como médico de família perto de Viena, assunto do próximo capítulo. Por fim, é importante destacar 2 pontos chaves para a compreensão do papel de Moreno na construção de seu método psicodramático naquele período: o papel de bobo da corte escolhido para o evento inaugural de 1º de abril de 1921 e o próprio conceito de Sterntheater. Quanto ao primeiro, o diretor de teatro e dramaturgo russo Nikolai Ivanov nos ajuda a entender os traços básicos do papel e sua perspectiva histórica, em seu livro de The Theater in Life, ao apresentar já em 1927 3 sugestões de peças de seu repertório de Um Teatro para Si Mesmo, observa Ivanov. Espero que você concorde comigo que o chapéu do bobo assumido voluntariamente pelo usuário não é necessariamente um tocado ignominioso. Acrescente a isso os incontáveis casos históricos em que, em vez de seguir o conselho absurdo de seus ministros, os monarcas seguiram, para a vantagem inegável de seus súditos, o sábio conselho dos bobos da corte, e você definitivamente chegará à conclusão de que é mais do que injusto considerar o bobo da corte um subtipo da idiotice. Muito pelo contrário.
Ebelais provavelmente estava certo quando fez seu imortal Pantagruel afirmar que os tolos geralmente nos ensinam a verdadeira sabedoria. Além disso, Ervinov pressupõe: o leitor entende que existem bobos e bobos, tolos voluntários e tolos involuntários, sábios que se fazem de idiotas e idiotas que se fazem de sábios. Sinteticamente, o dramaturgo russo também evoca o papel histórico do bobo da corte na figura de Thersites, personagem descrito pelo grego Homero como aquele que ousou zombar até do imponente Agamenon, e que Ervinov considera o primeiro bobo da corte da história da humanidade. Ervinov também comenta que, por incrível que pareça, os bufões haviam se aliado de uma maneira muito séria à religião, relatando que inúmeras efígies de bobos da corte adornavam as igrejas medievais da França, Inglaterra, Cornualha, etc., e que na Alemanha, o Dia dos Bobos, precisamente o escolhido por Moreno para seu evento no Comedian House, era comemorado nas catedrais com grande pompa e solenidade. Ao assumir o papel de bobo da corte na noite de 1º de abril de 1921, portanto, Moreno se inscrevia em uma tradição europeia multissecular, embora seu gesto tenha sido considerado provocador e desconfortável por muitos dos presentes e pela imprensa vienense. Quanto ao conceito de Sterntheater, também é algo tradicional na cultura europeia e mais especificamente austríaca. O site do Austria Forum, por exemplo, criado pelo ministro da Educação, Ciência e Cultura da Áustria, define o termo como teatro improvisado, quase sem preparação, com personagens e sequência de cenas predefinidas, mas com diálogos deixados à engenhosidade do ator. Compare com a Commedia dell'arte. Segundo esse site, o Sterntheater existe em Viena desde o século XVI, sendo praticado em palcos de madeira nas praças do mercado, e desde o século XVIII, no centro dos palcos, estava a figura do bobo da corte.